Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. Nesta festa nós tanto encerramos o tempo do Natal, quanto iniciamos o novo tempo ordinário da vida da igreja, ou o tempo comum. E no tempo comum nós refletimos, testemunhamos e aprendemos com o ministério público de Jesus, quando Ele se revela como o enviado de Deus, o Messias, o Redentor. Nós, neste ano, ouviremos, ao longo dos domingos do tempo comum, o evangelista São Marcos. E São Marcos tenta nos mostrar, ao construir o seu evangelho, o seu relato sobre aqueles fatos, para a comunidade que ele servia. Quando ele faz isso, é claro que ele tenta nos mostrar e responder à pergunta: quem é Jesus? E esta é a pergunta que devemos ter em mente ao longo de todo este ano, quando ouvimos o Evangelho, porque também nós seremos perguntados, nós responderemos ao Senhor quem é Ele. E esta pergunta e a nossa resposta são inescapáveis. O que deseja seguir Jesus, aquele que quer estar ao seu lado ou atrás dele, esse é o católico verdadeiro, é aquele que segue Jesus. Nós, em tudo que fazemos, na celebração dos mistérios, na vivência dos preceitos, no cumprimento dos mandamentos, na nossa vida sacramental, sempre o que fazemos é servir nosso Senhor, seguindo seus passos e desejando ser seus discípulos. Em primeiro lugar, para ser discípulo do Senhor, é preciso que conheçamos a Ele, que saibamos quem Ele é. Sucedeu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Já sabemos algo dele. Sabemos que ele veio de Nazaré, terra de sua mãe, Maria, nós chamamos, Maria de Nazaré, onde provavelmente ele morou com sua mãe e seu pai, onde ele cresceu. Um lugar de gente muito simples, muito pobre, pessoas desconhecidas. Os famosos não ficavam lá, os poderosos não moravam lá, e é lá que Jesus viveu. E é de lá que ele vem para o lugar ermo, às margens do Rio Jordão, onde João Batista batizava. Sabemos que Jesus é de origem pobre, basta pensarmos no seu nascimento, basta pensarmos nos fatos que estamos celebrando hoje, ao encerrarmos o tempo do Natal. Aquela criança pobre, que não tinha onde nascer, nem onde nascer, que é colocada numa manjedoura, aquela criança que é visitada pelos pastores, vocês se lembram? Gente da pior qualidade naquele tempo, gente não era muito benquista, eles nem podiam ser testemunhas de nada, e os anjos aparecem aos pastores e mandam os pastores ir até lá para ver, para testemunhar o nascimento do Messias, do Salvador. Ele é o Salvador, é isso que aprendemos. Veio nos salvar, a humanidade, a mim, que tenho tantas vezes estado perdido nas minhas trevas, no meu pecado, nas minhas incertezas, nos meus apegos, porque eu sou medroso e me apego às coisas, na dificuldade que eu tenho de perdoar o meu próximo, aquele que me ofende, aquele que pensa diferente de mim. Nesses tempos tão cheios de confusão, eu, em meio às minhas próprias confusões, em meio aos meus pecados, às minhas incertezas, a minha dificuldade de ser solidário, de amar, de perdoar, ali o Senhor está. E Ele prova isso quando Ele se coloca na fila dos pecadores, porque essa era a fila do batismo de João, que não é o nosso batismo. Quando falamos do batismo de Jesus hoje, nós não estamos pensando no nosso batismo, lá na pia batismal que está aqui à direita. Não, o batismo de Jesus nos lembra que Ele vai entregar-se completamente na cruz, de onde nasce o nosso batismo. Aquele batismo de João era o batismo no qual as pessoas reconheciam que havia algo errado, que eram pecadores, como eu fiz hoje, agora, aqui, e que precisavam mudar. Aquele era o batismo de João.
Era um batismo de penitência. Eles iam até o deserto, iam até o Rio Jordão e diziam: olha, eu tenho que mudar. E João dizia: fazei penitência. Os pecadores iam até lá. E de repente lá estava Jesus, o santo, o que não tinha pecado, o que não deveria estar na fila dos pecadores. Não Jesus. Mas, de início, se queremos saber quem é Ele, nós devemos aprender que Ele é solidário a nós em tudo. E que Ele está lá onde eu me conheço como pecador. Na fila dos pecadores, lá Jesus está. Jesus está. Quando eu não compreendo meu irmão, lá Ele está. Quando eu vivo no pecado, lá Ele está. Quando eu não sou bom, quando eu não consigo ser misericordioso, quando eu sou egoísta, lá o Senhor está ao meu lado. E o padre não está inventando, o padre está dizendo que Jesus está na fila dos pecadores, indo ser batizado por João Batista. Ao nosso lado, desde o início do ministério público. Do início ao fim, Ele está rodeado de pecadores. Você se lembra da cruz? Quem estava ao lado de Jesus? 2 ladrões, não era? 2 pecadores. Do início ao fim, a sua vida é a redenção do pecador. Ele está ao meu lado. Isso já sabemos dele. E essa é a aventura que começamos hoje, neste Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? Hoje o Pai também revela-se. Os céus se abrem. Assim que Jesus sai do Rio Jordão, os céus se abrem. O Espírito desce na forma de uma pomba, pousa sobre ele e a voz é ouvida: Tu és o meu Filho amado. Ele é o Filho de Deus. Não é só filho, é o Filho amado de Deus. Em ti pus toda a minha complacência. O Pai tudo deu àquele Filho, tudo. Sabemos isso, ouvimos do Pai. Nós sabemos também que esse Filho amado do Pai está ao nosso lado. E vamos ter que aprender, até chegar ao nosso batismo, que já foi, é claro, no passado, mas sempre precisamos viver o nosso batismo, que lá no nosso batismo, o que Cristo fez foi transformar-nos também em filhos e filhas de Deus. O Filho amado do Pai, revelado no batismo no Rio Jordão, é aquele que nos transformou um dia em filhos e filhas no nosso batismo, quando derramou o seu Espírito Santo sobre nós e nos fez filhos e filhas de Deus. E cá estamos, ainda pecadores, nós ainda perdidos nas nossas preocupações, nos nossos medos, no nosso orgulho, na nossa incapacidade de perdoar e amar. E o Senhor continua ao nosso lado. Que neste ano de 2021, um ano tão desafiador que temos pela frente, depois de um ano tão difícil como foi 2020, que nós continuemos, não no nosso pecado, mas continuemos ao lado do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a ser melhores, a amar mais, a perdoar de fato, a ser mais tolerantes, a crer que a bondade e a solidariedade vão transformar o mundo. As grandes armas que temos e que de fato podem transformar o mundo. Jesus nos ensinou hoje a solidariedade, estar ao lado daquele que precisa. E com Ele nós vamos aprender, porque Ele vai nos ensinar quais são as outras armas. Ele vai falar de justiça, Ele vai falar de paz, Ele vai curar os que estão doentes, Ele vai andar ao lado dos pobres, Ele vai perdoar os pecadores, Ele vai denunciar a injustiça. Tem momentos em que Jesus fica nervoso também, quando Ele vê que o templo é ultrajado, quando Ele vê que as pessoas são julgadas. Ele vai nos ensinar. Mas a lição de hoje é: Ele está ao meu lado. Ele me ama. Que o Senhor nos ajude, hoje que iniciamos nossa caminhada, semana que vem é o segundo domingo do tempo comum, não perca tempo, não perca
esta chance que a liturgia da igreja nos dá de mergulharmos profundamente no mistério do amor de Deus derramado em nós por Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa